Meus irmãos, o título do nosso sermão esta noite é Preparados para a Batalha. Preparados para a Batalha. O texto se encontra em Efésios 6, no versículo 4. Nós lemos somente um versículo da Palavra de Deus esta noite. Versículo 4 do livro de Efésios, capítulo 6. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Os amados, o apóstolo Paulo continua nos orientando, continua nos mostrando a respeito das bases fundamentais, em primeiro lugar, para uma vida no Espírito, para uma vida cheia do Espírito, nos mostrando o que é andar no Espírito. Ele falou para nós a respeito do relacionamento entre o marido e a esposa, a posição de cada um, o papel de cada um dentro do relacionamento conjugal, como que você vive no Espírito dentro da sua casa, como que é andar no Espírito no seu relacionamento. Ele então agora, ele passa o seu foco àquelas pessoas que são a chave, aquelas pessoas que são as pessoas importantes na vida de um casal, que são os filhos. Meus amados, nem todas as pessoas têm filhos, nem todas as pessoas foram a eles concedido a graça de ter filhos. E muitas vezes a nossa pergunta é por que as pessoas têm filhos? E infelizmente no mundo em que nós estamos vivendo, as pessoas têm filhos porque eles acreditam que é bom ter filho. A nossa casa, e principalmente aqui nesse país, onde as pessoas têm acesso a tantas coisas, têm riquezas tão grandes aos seus pés, eles se sentem insatisfeitos no seu viver, eles se sentem infelizes e eles acreditam que falta algo na sua vida, e eles acham que a solução para o seu relacionamento e que a solução para a sua vida é possuir filhos. Nós vamos ter filhos porque a nossa vida está muito monótona. Nós precisamos ter filho nessa casa, porque se nós tivermos filhos, talvez a nossa vida vai ter algum sentido, vai ter alguma modificação. Mas, meus amados, nós temos visto que o Deus tem um projeto, o nosso Deus ele tem um projeto para a nossa vida, e quando envolve filhos, os nossos filhos eles não são algo que vem em nossa vida para satisfazer o nosso ego. Os nossos filhos, eles nos foram concedidos para que nós pudéssemos prosseguir o reino de Deus, para que o reino de Deus pudesse prosseguir por todo mundo e por todas as gerações. Nós vemos que a fidelidade à palavra de Deus, que é transmitida de geração em geração, é que promove o reino de Deus e que leva o reino de Deus a toda a terra. Ele nos mostra nos versículos anteriores a respeito do filho que desonra ao seu pai e à sua mãe, o filho que provoca ou que se ira contra o seu pai e a sua mãe. E nós vimos, meus amados, que de acordo com Êxodo 21, no versículo 15, a punição para um filho que desobedece ao seu pai ou à sua mãe, a punição para um filho que fere, que machuca, que se rebela, que toma posição de rebeldia contra o seu pai e a sua mãe. Deus toma isso como algo muito severo. As nossas crianças, semana passada, eu espero que eles tenham saído aqui da igreja com uma nova perspectiva com relação à obediência ao seu pai ou à sua mãe. A lei de Deus nos ensina que, em Êxodo 21:15, quem ferir ao seu pai ou à sua mãe, certamente será morto. Certamente será morto. Nós falamos a semana passada que talvez seria interessante nós propormos essa lei para o mundo atual. Seria interessante se nós chegássemos no Congresso dos Estados Unidos e oferecêssemos a proposta de lei, onde um filho que houvesse uma desobediência para com seu pai e sua mãe, ou que ferisse o seu pai e a sua mãe, deveria ser posto à morte. Deus leva a obediência de um filho para com seu pai e a sua mãe de uma forma muito séria, de uma forma muito, muito importante. Isto deve ser levado em conta para os nossos filhos. E agora, ele fala a respeito da maneira que este relacionamento tem que ser frutífero. A forma como esse relacionamento entre pais e filho vem a florescer. Ele, nesse versículo, o apóstolo Paulo, ele nos mostra algo, e você fala assim: ok, isso que você está me falando não é paz, não provoquei a ira os vossos filhos, mas como que isso é colocado em prática?
Da mesma forma que Ele nos dá um mandamento negativo, Ele nos ensina o que é o contrário desse mandamento negativo. Seria muito fácil, por exemplo, se nós lermos na Bíblia que nós não podemos provocar o nosso filho a ira. Mas o que isso quer dizer? Não provocar o nosso filho a ira quer dizer o quê? Na vida, na prática, no espírito, o que quer dizer eu não provocar o meu filho a ira? Será que está querendo se referir a algo daquele texto que está falando no Antigo Testamento? Que um filho que se ira contra o seu pai ou a sua mãe deve ser morto? Então eu não posso provocar a ira no meu filho? Ou ele está querendo dizer outra coisa com relação a esse texto? Será que esse texto está querendo dizer algo? Se nós observarmos, ele fala assim: olha, vocês não façam isso, mas para que vocês não façam isso, vocês têm que fazer isso. Você tem que criar o seu filho na disciplina e admoestação do Senhor. Ou seja, o negativo é não provocar o filho a ira. Mas para que isso aconteça, você tem que ensiná-lo essas duas coisas. Duas coisas: disciplina e admoestação. O que ele está nos ensinando, meus irmãos, é o seguinte: se você ensinar o seu filho a viver baseado nos ensinamentos de homens, se você criar o seu filho de uma maneira que o ensinamento de homens, que as coisas que os homens ensinam, que as coisas que a sociedade ensina, tem mais posição e tem mais valor no seu lar do que aquilo que a palavra de Deus nos ensina, você está na realidade trazendo e provocando o seu filho à ira. Porque, veja bem, se caso o meu filho é um homem, cresce um homem desobediente, e todas as vezes que eu aproximo do meu filho e eu vou mostrar para o meu filho o caminho de Deus, o meu filho se ira contra mim. Eu não estou na realidade provocando o meu filho à ira, mas eu estou livrando o meu filho da ira. Quando eu ensino o meu filho o caminho de Deus, quando eu mostro para o meu filho o que é o caminho, a forma como ele tem que viver a sua vida, não baseado naquilo que eu acredito, mas baseado em toda a palavra que procede da boca de Deus, então eu estou livrando o meu filho da ira. Vocês estão percebendo? Nós não podemos provocar o nosso filho à ira. Se o seu filho é um homem desobediente, e todas as vezes que você vai chamar a atenção dele, você vai corrigir, ele está estourando com você, ele está brigando, como nós sabemos que isso acontece. O seu filho é um ímpio, ele é um homem pecador, e a Bíblia nos mostra exemplos de diversas pessoas que viviam dessa forma. E a Bíblia nos ensina que aqueles que são filhos da ira, aqueles que estão debaixo da ira de Deus, eles detestam a luz. Jesus Cristo, quando andou nessa terra, muitas pessoas se iravam contra Ele, mas eles se iravam contra Jesus Cristo, não porque Jesus Cristo provocava eles a ira, mas porque eles eram filhos da ira. Jesus Cristo, falando com os fariseus, homens religiosos da sua época, as pessoas mais religiosas que existiam na época, a seita maior dos judeus eram os fariseus. Jesus Cristo, conversando com os fariseus, ele dizia: vocês são filhos do diabo, porque vocês amam a mentira, e vocês se iram contra mim, porque eu professo aquilo que do Pai eu ouvi, e eu falo a verdade, como a verdade está declarada nos escritos das Escrituras. Mas mesmo assim, aqueles homens se iravam contra Cristo, e eles tinham ódio, e eles estavam procurando uma forma de matar e de acabar com a pessoa de Cristo, porque eles não aguentavam ouvir as verdades que Cristo lhes mostrava. Cristo, meus amados, não estava provocando estes homens a ira, muito pelo contrário, Cristo estava livrando estes homens da ira. Cristo estava mostrando para eles o caminho da verdade. É o dever meu e seu, e de todos aqueles que assumem um papel de direção para com o jovem, como nós temos visto acontecendo muito nesses dias. É importante nós estarmos educando os nossos filhos dentro dos caminhos de Deus, educando os nossos filhos através de toda a palavra que procede da boca de Deus, trazendo para os nossos filhos e mostrando para eles que as coisas mais importantes neste mundo são as coisas que se relacionam com o reino de Deus. Meus amados, os nossos filhos podem se dar muito bem em qualquer projeto no qual eles assumirem. Os nossos filhos podem se desempenhar nos papéis mais importantes e mais famosos e mais conhecidos deste mundo que vocês podem imaginar. Mas se você não estiver criando
seu filho dentro dos caminhos de Deus e mostrando para o seu filho que em primeiro lugar vem o reino de Deus, em primeiro lugar vem o reino de Deus. Todas as outras coisas da vida do seu filho são insignificantes, todas as coisas da vida do seu filho não têm valor. O objetivo que nós fomos colocados neste mundo e o objetivo pelo qual nós recebemos os nossos filhos é para que nós coloquemos os nossos filhos em função direta, debaixo da vontade de Deus. A vida dos nossos filhos tem que ser vivida em completa submissão à palavra e ao Deus soberano, ao Deus criador de todas as coisas. Meus amigos, os valores que vão durar, os valores que duram eternamente, são somente aqueles valores que são tirados da palavra de Deus, são somente aqueles valores que são arrancados do Evangelho. Nada mais tem valor, nada mais tem algum significado. Se você está criando o seu filho, mas o seu filho não está se submetendo à vontade do Deus soberano, do Deus criador dos céus e da terra, daquele que governa todo o mundo e que nem sequer uma folha de uma árvore ou um fio de cabelo cai, a não ser estritamente pela vontade desse Deus. Se você não está criando o seu filho dessa forma, você está provocando o seu filho à ira, você está conduzindo o seu filho à ira. E ele vira, o apóstolo Paulo diz: mas para que você não faça isso, para que você não crie o seu filho e para que você não provoque o seu filho à ira, é necessário que você o crie na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu disse a semana passada que na minha casa, quando eu decreto uma determinada ordem, aquela ordem que eu decreto é lei. Mas, meus amados, e qualquer pai deve criar o seu filho dessa forma, mas, meus amados, nós temos que entender algo. Eu não decreto ordem sobre o meu filho pela minha autoridade própria. Eu recebo de Deus a autoridade para instruir o meu filho na disciplina e admoestação do Senhor, mas a palavra final do meu lar, quem tem é o próprio Deus. A minha vida e a minha família, elas têm que estar sujeitas à palavra de Deus em primeiro lugar, para que eu possa então trazer o meu filho debaixo da disciplina do Senhor. Na minha casa, a disciplina que conta não é a minha, e a admoestação que conta não é a minha, porque existe alguém que é superior a mim. Nas próximas semanas nós estaremos falando exatamente a respeito disso, no que se refere ao nosso trabalho, como que nós vamos viver cheios do Espírito no nosso trabalho, naquele lugar em que nós estamos em contato com os ímpios na maior parte das vezes. Mas aqui ele está falando diretamente de como que você vai criar o seu filho pelas regras e pelas leis as quais você estabelece no seu lar, mas que ela tem um fundamento maior, porque elas são procedentes do Deus Criador do céu e da terra, daquele que é o superior de todas as coisas. E essas duas palavras, meus amados, elas parecem ter a mesma conotação, ter o mesmo significado, disciplina e admoestação, mas essas duas palavras no seu original, no grego, no seu original, ela tem um significado diferente. Eu vou falar o que cada uma delas representa e depois vou tentar falar um pouco a respeito de cada uma. A primeira é a palavra disciplina. Ela é o que se refere mais na forma em que você lida com seu filho de uma forma mais dura. Quando você usa de palavras para corrigir o seu filho, para trazer o seu filho à correção em primeiro lugar, e muitas vezes, como na minha casa, às vezes ela está até dando teia de aranha, muitas vezes tem que se usar a vara da disciplina. Lá em casa, a vara da disciplina, ela fica guardada muitas vezes, dificilmente eu pego, mas uma vez de vez em quando eu pego, e às vezes nem precisa usar, porque só de eu pegar, aí tudo muda, não precisa mais nem de trazer ela para fora. Às vezes eu só menciono o nome da vara da disciplina, e de repente a casa vira um paraíso, tudo se aquieta e as coisas todas entram no eixo. Mas, meus amados, aqui o apóstolo está falando exatamente sobre isso. A vara da correção, ela é necessária. Provérbios diz que aquele homem que poupa a sua vara estraga o seu filho, e aquele que poupa o seu filho estraga
estraga a vara. Então, nós temos diante, pela autorização do nosso Deus, contrário ao que a sociedade atual nos ensina, nós temos então um dever de disciplinar os nossos filhos. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso com vocês daqui a pouco. E a outra questão é a admoestação. A admoestação, ela envolve mais, que é o que a gente mais usa na nossa casa, ela envolve mais coisas do que se refere a você estar aconselhando, você estar motivando, você estar dando a orientação através de uma forma bem positiva na vida do seu filho. Você está caminhando lado a lado com ele, você está orientando ele no caminho que ele deve seguir de uma maneira bem positiva. Isso é muito importante. Como nós falamos na semana passada, é importante que os corações sejam unidos, que você una o seu coração com o coração do seu filho. Mas, meus amados, naquilo que se refere à disciplina, nós estamos vivendo em um mundo em que dificuldade é vista como algo até não sendo procedente de Deus, né? Se vocês forem na maior parte das igrejas, eles vão ensinar para vocês, erroneamente, tá? Erroneamente eles vão ensinar para vocês, se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver atravessando por momentos difíceis na sua vida, ou você não está com Deus, ou você não está orando o suficiente, ou você está afastado de Deus. Deus me livre, se tiver alguma dificuldade na sua vida, você já está no inferno. Eu acredito que ele faz conta quando você chega para ele falando que está passando por alguma dificuldade, seja no seu relacionamento, ou seja no seu trabalho, alguma coisa, ele vai falar com você assim: meu irmão, você está precisando de orar mais? Vamos orar mais? Vamos pôr o joelho no chão? Porque nós vivemos num mundo em que essa questão da disciplina, esse ensinamento disciplinário, essa forma de viver, ela não é bem quista, ela não é bem vista. Eu acredito que a forma de definir o mundo em que nós estamos vivendo seria paparico. Eu descobri recentemente um dos motivos. Eu estava conversando com a minha esposa, eu estava falando, eu acredito que um dos motivos que muitas vezes nós estamos em falta, às vezes com os irmãos aqui, é porque nós não paparicamos os irmãos o suficiente. Nós temos que paparicar mais, nós temos que ser mais assim, cuidadosos com vocês, temos que estar mais paparicando, porque o objetivo da nossa sociedade é paparico. Qualquer dificuldade que as pessoas encontram é difícil demais. Se eles vão para o trabalho, e lá no trabalho eles têm que fazer um pouquinho além daquilo que a especificação do trabalho deles determina, eles já começam: não, eu estou me explorando, que absurdo, eu vou ter que fazer isso. Teve alguém que disse que a definição de dificuldade nos dias atuais é uma pessoa que está assistindo um jogo de futebol e a pipoca acaba no meio tempo. Nossa, cara, você viu, a pipoca acabou quando nós estávamos no meio do jogo. Eu tive que terminar de assistir aquele jogo todo sem nem comer mais uma pipoca. E o Guaraná? O Guaraná não foi embora. Pô, mas está difícil demais a vida. Isso é exatamente porque a nossa sociedade está determinando um padrão que nós temos que estar confortáveis. Nós temos que ter a nossa vida de uma forma o mais confortável possível, para que a gente se sinta bem, para que a gente pense que tudo vai bem. Mas quando entra na questão de disciplina, meu amor, meus amados, meus amores, quando entra na questão de disciplina, nós podemos ver que o que a Bíblia nos ensina é que essas coisas são difíceis, essas coisas são duras, são difíceis, são pesadas. A disciplina, trazer o seu filho na disciplina do Senhor, é uma luta árdua, é você estar preparando o seu filho para as dificuldades que ele vai enfrentar na vida. Se você acha que seguir a Jesus Cristo é fácil, olha para onde ele foi colocado. Se você acha que seguir a Jesus Cristo no mundo de incrédulos em que nós estamos vivendo é fácil, olha aonde o seu mestre foi pendurado. Olha, vamos lá na igreja católica, vamos arrancar a fralda que eles colocam nele lá e vamos olhar para ele da forma como ele foi crucificado, com aquela coroa de espinhos na sua testa, com sangue jorrando, e ele falando: Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, o Senhor nunca me abandonou e agora eu estou aqui só. É isso que é seguir a Cristo. E se nós não estivermos preparando os nossos filhos para seguir a Cristo, em horas de dificuldades, em lutas, em batalhas, nós não estaremos fazendo aquilo pelo qual nós fomos chamados. Se nós não estivermos ensinando nossos filhos das dificuldades que serão enfrentadas, não só da forma intelectual, mas muitas vezes até mesmo das depravações que eles vão, das coisas que eles vão sentir necessidades, das deprivações de coisas que eles vão sentir falta.
Vocês não estarão criando os seus filhos da maneira correta. O que o apóstolo Paulo dizia? Ele falava assim: eu já passei por todo tipo de dificuldade, eu já apanhei 40 vezes menos uma, eu já fui perseguido, eu já passei fome, eu já passei frio, escreve aí, começa a escrever atrocidade, e pensa numa atrocidade, e o apóstolo Paulo já passou por ela. Ele disse que mais de uma vez ele foi deixado como morto, de tanto que ele apanhou. Meus amados, essa é a natureza da batalha em que nós estamos vivendo, e a nossa função é estar preparando os nossos filhos na disciplina do Senhor, porque são essas as batalhas que eles vão enfrentar. Satanás hoje descobriu uma forma melhor de estar punindo as nossas crianças. Eles dizem que se você acreditar num Deus Criador, você é uma pessoa ignorante. Uma irmã aqui da nossa igreja estava falando que na faculdade uma pessoa disse para ela que você acreditar em Deus é a mesma coisa que você acreditar num conto de fadas, uma fairy tale. Eu falei para ela: você devia ter falado com o camarada que falou isso, que o Deus dele é uma fairy, porque ele parece mais uma fairy, uma fada. Abuso intelectual. Esta é a nova de Satanás nos nossos dias. E se você não estiver preparando o seu filho para passar por todas essas dificuldades, você não vai estar fazendo o seu papel. Na Universidade de Oxford, se o indivíduo não for um ateísta declarado e assinado no papel, ele nem pode sequer examinar os artifícios, os documentos, os pré-requisitos, e eles não podem nem ter acesso àqueles documentos, aqueles papéis, aquelas coisas que mostram a respeito da evolução. Num dos livros do Ravi Zacharias, ele estava escrevendo a respeito disso, e ele disse que um dentista antropólogo estava querendo examinar uns ossos que foram encontrados em algum lugar do mundo, que os cientistas estavam dizendo que era prova da evolução do homem. Mas quando eles descobriram que ele era criacionista, que ele era crente e acreditava em Deus, eles proibiram a ele o acesso àqueles ossos, porque eles ficaram com medo de, ao estudar os ossos, aquele homem colocaria por terra todos os seus ensinamentos e as suas falsas doutrinas. Mas é isso que os nossos filhos estão enfrentando, vão enfrentar e continuarão enfrentando. Meus amados, nós temos que preparar os nossos filhos para uma vida dura. Nós temos que mostrar para eles exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldade, mas que prevaleceram na batalha. Pessoas que estavam lutando contra pessoas maiores, contra exércitos mais poderosos, contra as forças muito maiores, mas eles preservaram, eles permaneceram e eles continuaram até a morte. Vem na minha mente o exemplo de Urias. Davi, no seu momento de maior negridão. Quantos aqui não conhecem a história de Davi e Betseba? Davi, no seu momento de mais negridão, no momento da sua vida em que o pecado tomou conta da vida daquele homem de uma maneira terrível, ele se encontrou em uma situação difícil, e ele mandou uma carta, levada até mesmo por Urias, um soldado com o qual ele queria matar, para o capitão do seu exército, e chegou lá, e a ordem era que o capitão do exército se livrasse de Urias. E Urias esquematizou um plano perfeito. Ele falou assim: eu sei como é que eu vou livrar de Urias, eu sei. O capitão do exército falou assim: eu sei como é que eu vou me livrar dele. Eu vou juntar todos os soldados e eu vou colocar Urias no meio deles, e eu vou mandar esses homens todos atacar a parte mais forte da cidade, a parte aonde existem os homens mais valentes de guerra. E quando eles forem atacar esses homens, eu vou chamar para trás todo mundo, menos Urias. E ele fez isso. E ele falou assim: e porque Urias é um homem sincero, porque Urias é um homem fiel, porque Urias é um homem de garra, ele vai morrer, mas ele não vai retroceder. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, porque Urias, ele não foi lá na Walmart para comprar caráter, porque caráter você não compra na Walmart e dá para o seu filho. Você não chega lá na Walmart e fala assim: eu
com os outros soldados, e quando eles estavam atacando a parte mais forte da cidade, o capitão do exército chamou todo mundo para trás, menos Urias. E Urias ficou, e ele morreu sozinho, mas ele morreu lutando, porque isso era a coisa certa de fazer, porque ele não foi chamado para trás. Ele foi fiel até a morte. E meus amados, são assim que nós devemos criar os nossos filhos, crianças, homens, pessoas de caráter, pessoas que vão se levantar pela verdade e vão ficar até o fim, mesmo que eles fiquem sozinhos. Mesmo nas horas em que eu olho e eu falo, eu vou desistir de tudo isso, eu vou parar, eu estou lutando contra a maré, as coisas estão difíceis, as coisas não estão fáceis. A cada dia que passa, o mundo se atola mais no pecado. Eu olho para um lado e eu vejo as dificuldades, eu olho para o outro e eu vejo o pecado que está cada vez pior, e eu olho e eu vejo o nosso grupo e eu falo, meu Deus, até quando? Até o fim. Até o fim. Isaías perguntando a Deus: Senhor, até quando que eu vou falar a respeito do Senhor? E ele disse: até que todas as cidades estejam desertas, até que não haja mais nenhum habitante em Israel. Até. Pessoas de caráter, pessoas que não se deixam vender por um prato de lentilhas, como foi o caso de Esaú. Na disciplina, nós temos que estar preparando os nossos filhos para uma batalha, porque se você acha que o que acontece não é uma guerra espiritual, eu convido você para terminar o livro de Efésios comigo esse ano. Se você não acredita que nós estamos vivendo uma batalha espiritual, na qual os poderes dos quais nós estamos lutando estão acima da nossa capacidade humana, você venha e continue seguindo essas pregações. Disciplina. Quando seu filho estiver trabalhando ou estiver fazendo o homework dele à noite e estiver falando: está muito duro, está duro mesmo, meu filho, mas você consegue. O Everton, semana passada, foi pegar o lixo do vizinho e falou comigo assim: meu Deus, o que é que esse povo come? Que esse lixo está fedendo demais. Eu falei: está fedendo, meu filho, mas você não ganha dinheiro sentado dentro de casa assistindo televisão. Papai, nosso lixo está pesado. Eu falei: está mesmo, mas dinheiro não nasce em árvore. Você quer ganhar dinheiro? Dinheiro você tem que earn. Dinheiro você não acha, você trabalha para adquirir. Criar os nossos filhos na disciplina, ensinando que a vida é dura, mas é isso que é o que Deus quer, é isso que traz prazer, é isso que traz glória para o nome de Deus. Você está achando que não? O que é que aconteceu quando Salomão dedicou o templo? Aqueles que são doutores no Antigo Testamento aqui, Salomão construiu o templo, e no dia da dedicação do templo, ele começou cedo com o sacerdote matando aquele monte de animal, e foi morte para todo lado, e todo mundo que entrava no templo saía mais pisada no sangue, os quartejos dos boi, tudo jogado para o lado, e você não sabia o que era sacerdote, o que era perna de boi. Sangue, jogado, morte. E ali a Bíblia fala, ali estava a adoração. Ali estava a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, nas dificuldades, nas lutas, na morte. Ali estava a adoração ao Deus vivo. Meus amados, quando Cristo foi para a cruz, Ele nos deu uma solução, mas não uma solução para que nós ficássemos livres das dores, mas uma solução no meio da dor, no meio da dificuldade. Nós queremos chamar Cristo de nosso mestre, mas nós envergonhamos e nos amedrontamos da cruz.
nós envergonhamos e nós temos medo das lutas e das dificuldades. Falar a respeito de admoestação agora. A admoestação é aquilo que você faz com o seu filho. Você chama o seu filho e você compartilha com ele, você motiva ele. E até mesmo nessas horas de dificuldade, quando você diz para ele: meu filho, você vai conseguir. Meu filho, não desanime. Meu filho, a jornada é difícil, mas você vai alcançar. Você vai estar então admoestando o seu filho. Quando você diz para ele: meu filho, não faça dessa forma, porque dessa forma vai ser pior. Faça dessa forma, que dessa forma vai ser melhor. Você vai estar criando com seu filho um determinado relacionamento que vai dar para você a condição de prosseguir esses mesmos ensinamentos que você recebeu. Quando uma pessoa se converte ao Evangelho, quando um homem se converte ao Evangelho, ele passa então a ser o chefe de um lar, e toda a sua família passa então a tomar parte naquela aliança que foi feita com Deus. Tá? Vejam bem, quando Abraão se tornou crente em Cristo, quando Abraão se converteu ao Evangelho, Deus fez a Abraão uma promessa e disse a Abraão: eu vou ser o seu Deus, e eu vou então ser o Deus dos seus filhos. Deus não é Deus de homens separados, não quer dizer que é de homens separados, ou de homens sozinhos, né? De homem só de um homem. Pode ser, se o homem for solteiro e Deus for Deus dele, é Deus de um homem sozinho. Eu não estou dizendo nesse sentido, eu estou dizendo assim: a partir do momento em que alguém é casado e essa pessoa se converte ao Evangelho, Deus passa então a ser o Deus daquele homem e o Deus de toda a sua família. Não existe essa questão de que um homem se converte e ele tem a sua família, e agora a sua família vive adorando a outros deuses. Não existe isso. O Evangelho nos ensina que quando uma pessoa do lar se converte, todas aquelas pessoas se tornam membros da aliança, eles se tornam participantes da aliança. A expectativa é de que ao receber o Evangelho dos pais, aquelas crianças crescerão e se tornarão também, em tempo oportuno, no tempo determinado por Deus, professos, declaradores também do Senhor Jesus Cristo como Senhor da vida deles. Mas esta então é a forma que o Evangelho prossegue, que o Evangelho se expande, que o Evangelho cresce. O homem tem os filhos, ele educa os seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, através de um relacionamento brando, manso, suave. Assim como Deus é conosco, nós também somos com nossos filhos. Mansidão na vida de um homem e de uma mulher para educar os filhos é algo de grande importância. Nós temos que saber da forma como nós também falamos com os nossos filhos. É necessário nós usarmos a vara da disciplina, mas também é muito importante nós sabermos falar com os nossos filhos com compaixão. Meus amados, Deus, que é o nosso Pai, constantemente está sendo manso conosco, e muitas das vezes Ele dificilmente usa a vara para nos corrigir. Ele não deixa de usar, mas muitas vezes Ele demora a usar. E nós muitas vezes temos uma iniciativa com os nossos filhos de, no primeiro erro que ele faz, a gente dá um gritão com ele. Ou às vezes, muitas das vezes, nem no primeiro, nem no segundo, ou no terceiro, e os pais já esperam assim: eu vou dar o primeiro grito, eu vou dar o segundo grito, e no terceiro grito ele vai responder, porque ele vai aumentando o tom de voz, né? Lá na nossa casa agora nós estamos treinando a não fazer isso mais. Na nossa casa nós estamos treinando a ter para que os nossos filhos nos respondam na primeira vez que nós chamamos eles. Isso é importante, eu vou explicar para vocês por quê em alguns minutos. Quando eu falo do meu filho Everton, eu quero que ele me responda naquele instante: sim, pai, e eu vou dar para ele o que eu quero que ele faça, e eu quero que seja uma coisa que é feita uma vez só. Quando quando um soldado vai para uma guerra, e ele está no campo de batalha, e o general dá a coordenada, naquele momento de decisão importantíssima, que aquela decisão seja tomada naquele instante. E o general faz: eu quero que vocês dão uma volta por trás desse grupo, eu quero que vocês ataquem de frente, ou eu quero que vocês permaneçam onde vocês estão. E se todos os soldados daquele grupo de comando, daquele grupo de batalha, eles não reagirem da mesma forma que o general manda naquele instante, adivinha o que vai acontecer com a batalha?
Se quando o capitão que está lá no meio do campo falar assim, agora vocês avançam, porque o inimigo nos deu a oportunidade do avança agora. Se um dos soldados vira e fala assim, eu acho que não é bom a gente avançar agora não. Por que o senhor está achando de se avançar agora? Por que nós não avançamos daqui a 5 minutos? A batalha já foi perdida. A derrota é certa. Se nós treinarmos os nossos filhos a respondermos no 2º, 4º, 5º chamado, nas 10ª ordem que nós demos, nós estamos esperando, né? Eu já sei que o Everton não vai me responder na primeira, então na primeira eu vou chamar na 2ª, na terceira eu vou dar um gritão que ele vai responder. Lá em casa estava funcionando desse jeito há um tempo atrás. Gritava a primeira, gritava a segunda, a terceira, até eu vinha. Até eu chegar. Não é o seu, não é o outro. Nós agora estamos tentando mudar isso. Nós agora não queremos mais que os nossos filhos respondam ao tom de voz que nós falamos. A gente tenta educar os nossos filhos para que eles respondam no tom de voz. Fulano, vem cá! Aí ele vem. Mas enquanto você não grita, eles não agem da forma correta. Meus amados, a disciplina e a admoestação é esse momento em que você chega para o seu filho, você educa o seu filho de maneira que ele entende que aquilo que você está falando com ele, desse relacionamento que você está tendo com ele, é um relacionamento de pai, de mãe, é um relacionamento amoroso, é um relacionamento de carinho, é algo que vai então produzir na vida do seu filho o efeito que Deus espera que seja alcançado. Meus amados, não provoqueis os nossos filhos a isso. Não provoqueis os nossos filhos a isso. Mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.